O Espírito de Deus está aqui, inundando os nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus eterno e sumo sacerdote. Oh, 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 leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Aleluia. Um aplauso poderoso para o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Muito bem-vindo a mais um culto na presença do Senhor. Nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Que Deus esteja abençoando a sua casa, que Deus esteja abençoando o seu lar, que Deus esteja abençoando a sua família, que Deus esteja te fortalecendo, te ajudando, entrando com providência em tudo que necessita. Que esse mês que se inicia hoje, dia 1º de novembro de 2025, seja um mês de bênção, de conquista, de vitória, de providência, de socorro, de ajuda, de livramento, de portas abertas, de janelas abertas, de grandes vitórias da parte de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a sua casa de oração. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.
Glórias a Deus. Deus tem uma palavra para nós nesta noite de hoje. Abra sua Bíblia comigo. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Deus estava restituindo a presença dele no meio do seu povo. Junto com a presença, aleluia, viria todas as bênçãos de Deus. O contexto dessa passagem se remonta a algum tempo atrás, do capítulo 6 de 2 Samuel. Aleluia. O primeiro e o segundo livro de Samuel narra, aleluia, Jesus, a passagem onde um rei, aleluia, vai ser chamado Saul, vai estar desobedecendo a Deus, e vai ter também um sacerdote chamado Eli. Esse daí vai perder a arca de Deus numa batalha, aleluia, Jesus, e a batalha, aleluia, vai ser levada, aleluia, Jesus, a arca de Deus, e depois somente um servo do Senhor chamado Davi, esse vai ser usado por Deus, esse vai estar preocupado com trazer a presença de Deus para seu reinado, para trazer a presença de Deus, para governar junto com ele, trazer a presença de Deus para estar ao lado dele. O capítulo 6 do segundo livro de Samuel, ele é um capítulo, aleluia, que mostra, aleluia, de forma clara para os seus espectadores, para os seus leitores, para mim e para você, aleluia, como que Deus é poderoso para restaurar, para restituir, quando nós colocamos como prioridade a presença de Deus, as coisas de Deus, aleluia, deixar que Deus governe. O livro de Provérbios diz, aleluia, tudo quanto você for fazer, coloque nas mãos de Deus, coloque todos os seus planos na mão de Deus, e tudo vai dar certo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Livro de 2 Samuel, capítulo número 6, versículo número 1, diz assim: tornou Davi a juntar os escolhidos em Israel, e numerou em 30.000, e levantou Davi, e partiu de Baala de Judá. Repare que o reinado de Davi tinha acabado de começar, e a primeira coisa que ele faz é recuperar a arca da aliança. Ele começa e ele já precisa da presença de Deus. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes o inimigo quer colocar na nossa cabeça que tem uma coisa que nós não precisamos, é de Deus. Você não precisa ir para a igreja. Para que você vai para a escola bíblica? Fazer o quê? Na escola bíblica lá, 8 horas da manhã? É perder seu tempo lá? Vá à noite. Vá à noite para a escola bíblica. É perder seu tempo de buscar a presença de Deus na escola bíblica? Para quê? Terça-feira você vai para oração para quê? Está chovendo, é feito de açúcar, você vai se derreter. Não vá para a igreja, precisa ir. Aí quarta-feira para quê? É perder seu tempo. Domingo à noite está todo mundo lá. Não é assim, não é assim. As coisas de Deus não são assim. É com luta, é com dificuldade, é dia após dia na presença do Senhor. E as coisas de Deus muitas vezes não estão relacionadas à bênção material, porque se fosse assim, não haveria milionários, ateus, que não servem a Deus, que propagam o caminho errado. Quantas vezes até mesmo nós estamos numa vida errada, Deus está nos abençoando. É uma questão de consciência e de salvação. Aleluia, Jesus, de consciência e de salvação. Mas muitas vezes nossa vida está dando errado também, por conta de nós não colocarmos Deus como prioridade. Davi nem começou a reinar direito, está reinando só em Jerusalém, nem está governando as demais cidades da nação de Israel. Ele já coloca Deus como prioridade. E nesta noite, meu irmão e minha irmã, Deus tem uma palavra para o meio e para o seu coração. A partir de hoje, coloque Deus como prioridade na sua vida, na sua casa, na sua família. Coloque Deus como prioridade, com todos os seus pecados, com todas as suas falhas, porque ninguém é perfeito. Quem passa muita imagem de perfeito, pode ter certeza, como diz um servo do Senhor, é o pior que tem. Pode ficar tranquilo, pode ficar de consciência tranquila, porque perfeito você não vai achar nenhum, em lugar nenhum. Mas com todo o nosso pecado, nós devemos buscar a perfeição do Senhor. Devemos buscar a presença do Senhor. Faça chuva ou faça sol, o Senhor tem que ser a nossa prioridade em todos os sentidos da nossa vida. E não é fácil. Se alguém falar, abrir a boca para falar, Deus é minha prioridade em tudo. A palavra do Senhor não é falha. Tiago diz que aquele que fala que não peca,
está mentindo. E o pai da mentira é o diabo. É uma coisa clara. Claro que Deus está falando através da sua palavra que o filho da mentira também é filho do diabo. Ele só que está sendo filho do diabo. Porque muitas vezes nós queremos fazer uma postura de que aqui Davi, você vai ver que ele vai cometer um pequeno deslize aqui. Porque faz parte da vida do ser humano, muitas das vezes, errar, às vezes até querendo acertar. Ou faz parte da vida de todo ser humano. O mais importante é ouvir a voz do Senhor e buscar o acerto no Senhor. Aleluia, Jesus. Deus está falando com pessoa aqui nesta noite de hoje. Aleluia, Jesus. E Davi se levanta e vai e junta a multidão, versículo 2. E partiu de Baala de Judá com todo o povo que estava com ele, para levarem dali a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. No texto original, o versículo 2, a palavra de Deus não é separada por versículo, a separação por versículo ela vai acontecer alguns séculos depois de Cristo, não sei se o século 6, entre os séculos 6 e 9 depois de Cristo, vai haver essa ideia de separar por versículo. Mas no texto original, quando está esse versículo que nós demos como versículo 2 aqui, que fala que para levar ainda ali a arca de Deus. Aí, para não ficar parecendo que era uma arca, que era uma coisa qualquer, o escriba, que é a pessoa que escrevia, faz questão de registrar. Não é qualquer arca, não é que é qualquer arquinha, não é qualquer coisinha, não é qualquer negocinho. A arca de Deus. Qual Deus? Sobre o qual se invoca. Não é qualquer Deus. Não é um Deus de brincadeira, um boneco, um palhaço, a hora que eu quero, faço. Não é desse jeito. É o que se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Aqui a escritura no texto original dá um tom de extrema seriedade para o feito que estava acontecendo naquele momento. Deus nessa noite traz para nós um tom de extrema seriedade, de importância, de ver mudança na nossa vida, quando nós colocamos Deus como prioridade, quando nós colocamos Deus à frente de tudo, quando nós colocamos Deus à frente de todas as situações na nossa vida. Não é fácil, é difícil, é muito difícil confiar em Deus, esperar o tempo de Deus, confiar que Deus está trabalhando. É muito difícil, mas vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena confiar na presença de Deus. Vale a pena esperar que o Senhor trabalhe em nosso favor. Aleluia, Deus está falando com pessoas aqui nesta noite de hoje que estão esperando em Deus. E Deus está falando, você não vai se arrepender. Você vai ver o trabalhar de Deus, você vai ver o agir de Deus, você verá a grandiosa mão de Deus agindo em seu favor, como diz aquele louvor: Deus agiu em meu favor e os dias difíceis se foram. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando com pessoa aqui nesta noite de hoje. Coloca Deus como prioridade, porque as coisas vão mudar de lugar. Coloca Deus como prioridade, porque Ele quer restaurar a sorte de Israel, está trazendo a arca, e tudo vai ser diferente na vida do povo de Deus. Vai ser um momento de maior conquista. Davi é lembrado não só como um rei segundo o coração de Deus, mas como um rei que teve muita conquista. O povo de Deus não tinha ainda a habilidade de forjar o aço, o ferro, para fabricar arma, dependia do povo inimigo. E Davi vai mudar essa chave, de não depender mais do povo inimigo para alcançar a conquista. Deus vai mudar uma chave, aleluia, na minha e na sua vida, de não depender de A nem de B para conquistar, aleluia. Nós vamos conquistar pelo poder do Senhor dos Exércitos, aleluia, Jesus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Você sabe que no ramo da arqueologia e da historiografia, que são áreas que estudam e comprovam o tempo que já passou, aleluia, o servo do Senhor chamado Davi, durante muitos anos ele foi questionado se de fato ele existiu ou não, porque parecia uma lenda, um homem que fez o que ele fez, derrotou gigante, suportou as afrontas de Saul, fez um cântico de honraria a Saul. Parece mentira que existiu um homem assim. Aleluia, Jesus. Mas a arqueologia comprovou
os sumérios, os cananeus, os caldeus, povo inimigo, testamentos e escritura de povos que não são do povo de Deus, que falavam e citavam o rei Davi, aleluia, da nação de Israel, do povo hebreu, como, aleluia, determinado momento que batia com a história, aleluia. Nós não precisamos, porque nós cremos pela fé, mas, aleluia, tamanha era a grandeza que Deus tinha dado para Davi, aleluia, Jesus, porque Davi colocou Deus como sua prioridade, aleluia, Jesus, glória a Deus. Versículo 13 diz assim: puseram a arca de Deus e um carro novo. A arca de Deus simbolizava a presença de Deus. E a presença de Deus, meu irmão e minha irmã, ela não pode ser colocada de qualquer jeito, em qualquer forma, em qualquer lugar. Ela não pode. Boa intenção não é o suficiente para a presença de Deus. A presença de Deus é santa, ela é maravilhosa. Você pense num rei. Pense num rei. Rei da Inglaterra, rei de qualquer reinado que seja aí. Um cara pomposo, ele vai aceitar qualquer lugar? Você colocaria em qualquer lugar? Isso é fisicamente. Agora, espiritualmente, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, será que ele merece qualquer lugar? O pior, o resto de tempo. Se der eu vou, tá chovendo, eu não vou hoje. Essa fraqueza, essa desgraça, essa miséria, essa fraqueza espiritual que ronda muitas vezes a minha vida e a sua vida. Para Deus tem que ser o melhor, e muitas vezes o melhor não está associado somente a Deus nos ajudar, está associado a nós também querer dar o melhor para Deus, porque a palavra do Senhor, que não erra e não se engana, fala que lá em Gênesis, Deus visitou, como o pastor João Batista pregou semana passada aqui mesmo, neste canal, no culto online. Deus visitou Caim e falou para Caim: escuta aqui, eu estou percebendo que você não está legal. Não foi bom o que o seu irmão ofereceu? Se fique numa boa, porque se você oferecer também o de melhor, tá tudo certo, Caim. Cumpra você controlar o seu desejo. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, cumpre a nós controlar o nosso desejo diante de Deus, diante do Senhor. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que o Senhor nos ensina. Aqui no capítulo 6, no versículo 3, aleluia. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram à casa de Abinadab, que está em Gíbea. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levantando da casa de Abinadab, que está na colina, com a arca de Deus, Aió ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam. É motivo de alegria carregar as coisas de Deus. Nós temos que, muitas vezes estamos cansados. É normal o corpo ter cansaço, meu irmão e minha irmã. Eu fui para a igreja, Camilo, fui para a igreja, estava podre, me acordei 5 horas, trabalhei o dia inteiro, passou. O meu cansaço não passa, ele fica normal, mas não tem problema. Não tem problema. O importante é você estar lutando para estar na casa de Deus. Senhor, eu estou aqui. O inimigo não queria, mas eu estou aqui. Eu poderia estar dormindo, mas eu estou aqui. Eu poderia estar descansando, mas eu estou aqui. Eu poderia não estar aqui agora, mas eu estou aqui. Sofrendo, com dor, cansado, mas eu estou aqui. Oferecendo o meu melhor, que é o meu coração. Pedindo ao Senhor misericórdia. Pedindo ao Senhor obrigado pela oportunidade de estar na tua casa, meu Deus. Obrigado pela rica oportunidade de estar na tua presença, Senhor. Obrigado pela rica oportunidade de poder te buscar e te adorar, Senhor. Não deixe, meu irmão e minha irmã, que o inimigo tire da minha vida e da sua vida, da nossa vida, a alegria de estar na casa de Deus. A alegria de buscar o Senhor. A alegria muitas vezes não é fácil. Você pensa que é fácil? Domingo, acordar de manhã, vai para a igreja não é fácil, é coisa de crente. É coisa de crente, tem que amar muito a Deus para fazer isso daí. É coisa de crente. Aleluia, um dia de descanso, de refrigério. Mas o Senhor nos convoca para estar na sua casa. Ou é crente ou não é crente, ou crê ou não crê. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Às vezes Deus tem que nos dar um chacoalhão, né? Às vezes o Senhor tem que nos dar um chacoalhão
para nós, aleluia, Jesus, recebermos o melhor da parte de Deus. Aleluia, Jesus. E Davi está fazendo o melhor. E a Bíblia diz no versículo 5 que Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor. Davi poderia pensar, bom, eu estou por cima da carne seca, eu vou ficar me alegrando? Sou palhaço para ficar pulando? Entendeu? Agora eu sou rei, agora eu vou reinar, rapaz. Eu vou ficar saltando aí, pulando? Sou palhaço? Aleluia, Jesus. Desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo agia onde havia liberdade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor, glória a Deus. Aleluia. Alegrava-se perante o Senhor com toda a sorte do instrumento. Se alegrava mesmo, com todo o instrumento. De maneira que faia, de madeira, de faia, como também harpa, saltério, tamborim, pandeiros. O povo de Deus tem alegria e convicção de que vale a pena estar na presença de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que dali em diante o carro dos bois que carregava a arca, ele vai pender para o lado e duas pessoas um homem vai tentar tocar na arca e vão ser fulminados ali. Vão ser fulminados ali. E isso entristeceu o coração de Davi. Muitas vezes, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus e buscando as coisas de Deus com intensidade, o diabo sempre vai querer preparar alguma coisa para nos desanimar, para nos entristecer, para colocar dificuldade, para colocar tristeza no nosso coração. Isso é normal, meu irmão e minha irmã. Nós somos crentes. Aleluia, Jesus. A vida não é um mar de rosa, não. É difícil mesmo. E Davi ficou triste. E a arca foi para a casa de Obed-edom. E Davi ouve dizer, opa, Deus está abençoando a casa do Obed-edom. E Davi teve um tempo de refletir. O que você quer? Reinar com a presença de Deus ou sem a presença de Deus? E Davi decide buscar a arca de Obed-edom e se alegrar, aleluia, na presença do Senhor. Um grande rei, um grande homem, uma grande conquista, uma grande vitória, uma grande bênção Deus estava preparando para ele. A Bíblia diz que Davi, quando estava trazendo a arca da casa de Obed-edom, quando ele estava chegando dentro da cidade de Davi, em Jerusalém, a Bíblia diz que a sua mulher olhou de novo e falou, Davi pulando? Aleluia, Jesus. Se incomoda. Meu irmão, tem pessoa que vai se incomodar com a nossa busca com Deus. Isso é natural, mas não tem problema. Busque ao Senhor, coloque ao Senhor como prioridade, porque grandes coisas Deus vai fazer na vida de Davi. Davi vai ser marcado na história da nação de Israel como um dos maiores reis que Israel já teve, aleluia. Grande batalhador, grande salmodiador, grande adorador, um homem que buscava a Deus e tinha resposta. Nessa noite, coloque Deus como sua prioridade, porque você vai buscar a Deus e Deus vai te responder. Deus vai fazer coisa grande na minha vida e na sua vida. Coloque Deus como prioridade. O Senhor tem que ser a prioridade na vida do crente, aleluia. Ou é crente ou não é crente, aleluia, Jesus. Ou buscamos ou não buscamos, aleluia, Jesus. Ou confiamos ou não confiamos, aleluia, Jesus. Um dia, pô, vá mais dia para a igreja, meu irmão e minha irmã. Desperta você que dorme, desperta você que dorme, desperta você que dorme. É tempo de buscar Deus, é tempo de buscar as coisas de Deus, é tempo de ir para a casa de Deus, porque o Senhor tem vitória para o seu povo, aleluia. Foi essa a palavra que Deus colocou no meu coração, aleluia, Jesus. Que Deus esteja te abençoando, abençoando a sua casa, abençoando o seu lar, abençoando a sua família. É tempo de busca, trazer a arca, trazer a presença, colocar a presença como prioridade, porque o Senhor vai fazer grandes coisas na vida daqueles que colocarem a Deus como prioridade. Feche os seus olhos, cubra sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, obrigado por esta palavra nesse livro de 2 Samuel, capítulo 6, meu Deus, versículo 1. Meu Deus, a palavra do Senhor falou que Davi estava indo buscar, meu Deus, aquela arca, meu Deus. E ali tu ia fazer grandes coisas na vida dele, meu Pai. Oh, meu Deus, o Senhor foi prioridade na vida de Davi. Meu Deus, seja prioridade na minha vida. Me ajuda a dar ao Senhor prioridade, porque eu também preciso aprender a dar prioridade para o Senhor.
Ajuda meu irmão que está me ouvindo. Ajuda essa família. Nos livra, meu Pai, de olhar para o lado e desanimar. Nos livra, Senhor, das pessoas que vão chacotear. Vai estar lá pulando na presença de Deus. Parece um louco, parece um bobo. Aquela mulher ficou estéril, meu Deus, e não pôde dar filho para Davi. Quem sabe tu tinha a promessa de dar para ela o herdeiro do trono, mas naquele momento não deu para ser mais. Meu Deus, ajuda a tua igreja. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Fortalece a nossa fé no Senhor. Amanhã é Santa Ceia. Fortalece a tua igreja e dá vitória para a tua casa de oração. Que o teu povo seja abençoado. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Que toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dada somente ao Senhor.